Nessa aula, nós iremos falar sobre o Autodesk Format, que é a ferramenta de modelagem que nós iremos estar utilizando, e ele pode ser utilizado diretamente no navegador. Então, o que vocês precisam fazer é acessar o site da ferramenta. Na área de trabalho, o primeiro ícone que a gente tem são esses com as três barrinhas, onde a gente tem as principais ferramentas para abrir e salvar o arquivo que a gente está trabalhando. Do lado, a gente tem essa caixinha que vai permitir que a gente atribua um nome. Para a gente fazer essa atribuição, a gente clica uma vez nela e ela vai permitir que você edite um nome. Do lado, a gente tem a setinha de seleção. Logo a seguir, a gente tem Create Primitives, que traz algumas primitivas sólidas já pré-definidas. A seguir, a gente tem as ferramentas de Sketch. Do lado, a gente tem a ferramenta Régua e Transferidor. A seguir, as ferramentas avançadas de modelagem, que vão auxiliar e complementar o processo de modelagem da gente. Depois, a gente tem as ferramentas de criação de grupo. A seguir, a gente tem a engrenagem, que traz as principais configurações da área de trabalho do Format e permite que a gente defina as unidades de trabalho. Do lado, a gente tem essa coluna que traz ferramentas de visualização, como o Zoom, como a caixa de propriedades, que vão trazer algumas propriedades do objeto. Depois a caixa de materiais, de CRI e as camadas, depois as cenas, os estilos de visualização. A primeira coisa que a gente vai fazer é dar o nome que a gente vai efetivamente utilizar para o nosso desenho. No nosso caso aqui, eu vou chamar de paredes externas, que é o que a gente vai modelar nessa aula. Para esse processo de modelagem, eu vou trabalhar com a ferramenta de sketch quadrado ou retangular, tá? Percebam que eu vou fixar o início da minha linha no encontro dos meus três eixos, e aí depois eu vou deslocar o mouse para o lado e vou clicar a tecla Tab no meu teclado e vou adicionar a dimensão que eu quero. Se eu digito o numeral e digito a unidade que eu quero. Então, se eu quiser desenhar em metro, eu digito a letra M. Se eu quiser digitar em centímetro, eu digito a sigla CM, e assim sucessivamente. Com a criação, né, do retângulo, com essa superfície plana, eu vou selecionar os contornos, vou clicar na primeira linha e nas linhas seguintes eu vou clicar segurando a tecla Ctrl ou CTRL do meu teclado. E depois, com o botão direito, eu vou selecionar a ferramenta Offset. O Offset ele cria uma cópia paralela a partir dos objetos iniciais. Então, com o offset feito, vou deletar esse plano. Eu vou selecionar a superfície entre as duas linhas paralelas entre si. Vou clicar nela uma vez, aí o ícone vai deixar de ser uma seta. Eu vou clicar na tecla Tab, vou digitar a altura que eu quero que essas paredes elas possuam, no caso 7,5 metros. Com a definição das minhas paredes, vou criar uma caixa de seleção pressionando o botão esquerdo do meu mouse e aí eu vou arrastar, né, essa caixa que vai envolver as minhas paredes. E depois, com o botão direito do mouse, eu vou selecionar a opção criar grupo. Quando eu fizer isso, eu vou ter condições agora de atribuir esse objeto a uma camada. Clico na caixa de camadas ou de layer, clico em Add Layer, vou chamar de parede EXT. Eu vou clicar no meu objeto e vou lá na minha caixa de propriedades. Vejam que eu tenho No Layer. Então, aqui onde eu tenho escrito No Layer, eu vou clicar na setinha, né, na caixa drop-down e vou selecionar o layer que eu criei. Então, com Layer, eu consigo controlar a visualização desse elemento e isso vai ser muito útil no momento que a gente estiver modelando. Agora a gente vai fazer as lajes, né? Então, primeiro eu vou começar com a laje superior, vou utilizar a ferramenta de sketch, retangular novamente. Eu deixo invisível o meu layer parede, seleciono o plano que foi gerado, clico em cima dele, meu mouse vai virar essa mãozinha, né, com essas setas
nas duas direções e aí eu digito a altura que a minha laje vai ter. Quando eu finalizar essa operação, eu vou novamente selecionar tudo, botão direito, criar grupo. Com o grupo criado, mais uma vez eu vou atribuir um layer a ele. Vou lá na caixinha de camadas, clico em adicionar layer, digito laje, laje sup, underline sup, tá? Que significa laje superior. E aí, ó, vou de novo na caixinha de propriedades, clico lá em layer, né, com o objeto selecionado, importante, né, e seleciono laje superior. A gente consegue agora controlar a visualização dessa laje. O que a gente vai fazer agora é copiar essa laje lá para baixo, né, que aí vai ser a nossa laje inferior. Como é que eu faço isso? Eu seleciono o meu objeto, clicando nele com o meu mouse, e aí vejam que quando a gente clica uma vez, né, ele vai ficar com essa cruzinha do lado da mão. Então eu posso tanto mover ou copiar. Se eu quiser copiar, eu pressiono a tecla Ctrl do meu teclado e ele vai gerar uma cópia do meu objeto ou do meu elemento. E aí eu vou arrastar essa cópia lá para a posição que eu quero. Vejam que eu acabei não colocando no lugar certinho, né, mas aí não tem problema. Clico de novo, posiciono ela no lugar. Eu vou salvar esse arquivo. Na minha caixinha de menu, vou em Save Sketch, que é o Locally. Locally ele vai permitir que você salve o seu arquivo localmente. Aí você vai criar a pasta onde você deseja salvar o seu arquivo. Outra operação que a gente vai fazer é criar a abertura na nossa edificação. Vou clicar em editar grupo, que é essa caixinha com um lapisinho. Depois eu vou utilizar a ferramenta de sketch linha, onde eu vou marcar o afastamento ou o início da minha porta. Né? Então aí no caso vão ser 55 cm, né? 55 centímetros. Depois eu vou levantar o meu mouse perpendicularmente, né, verticalmente. E para eu saber que essa linha ela está alinhada com o eixo vertical, eu vou deixar ele ficar na cor azul. Quando ele estiver na cor azul, eu vou ter certeza que ele está alinhado com o meu eixo vertical. Da mesma forma, eu vou fazer isso na horizontal. Ele vai dar para a gente essa mensagem de qual eixo que você está alinhado, né, que ele está travado. E aí eu vou digitar a próxima dimensão, que seria um 4.45. E aí vejam que na real o que eu estou fazendo é desenhar o contorno da minha abertura. Com esse contorno pronto, eu vou ter agora uma superfície que eu posso selecionar. Vou clicar nela e aí vejam que eu posso tanto realizar uma extrusão internamente, que vai apagar, né, a parede, como eu posso criar uma extrusão externa. O que eu vou fazer agora é uma marquise de proteção junto a essa abertura. Como eu vou fazer isso? Vou usar a ferramenta de Sketch, onde eu vou fazer o contorno da abertura, depois eu vou deixar invisível as paredes, vou selecionar apenas os contornos que eu quero e vou usar a ferramenta de Offset. Quando a gente trabalha com linhas, quando a gente dá offset em linhas abertas dentro do Format, ele cria cópias nas duas direções. Vejam que não é bem o que a gente quer, mas ele vai gerar a cópia com a espessura dessa marquise que a gente deseja, só que eu vou ter que apagar o trecho que eu não vou precisar. Quando a gente tiver apenas com a superfície que eu desejo, eu vou poder agora criar, né, essa extrusão, essa proteção, né, que vai servir tanto para proteger contra as condições externas, né, as intempéries, como também vai permitir que que eu marque a entrada para o meu edifício. Com essa operação pronta, o que a gente vai fazer? Eu vou unir esse elemento dentro do grupo. Para fazer isso, eu vou ter que descriar o grupo, eu vou desagrupar, tá?
E aí eu vou selecionar a parede externa existente juntamente com a marquise e vou usar a operação de Join Geometry, que é uma união. Quando eu fizer isso, eu vou criar novamente o meu grupo. E aí está encerrado a nossa primeira parte do nosso edifício. Um outro detalhe que eu queria que vocês percebessem é que basicamente o detalhe que eu queria que vocês percebessem é que a principal ferramenta que a gente vai estar utilizando dentro do nosso processo de modelagem são as ferramentas de sketch associadas à ferramenta de extrusão. Tá? Então, todo e qualquer elemento que a gente for modelar, a gente vai estar utilizando em maior ou menor grau alguma dessas ferramentas.